Olá, eu sou Carlos Henrique, estamos aqui no encontro dos gemidos da Rede NAPEM e vamos para o nosso terceiro encontro sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e neuromodulação não invasiva. Nós vamos fazer, então, nossa terceira apresentação a respeito do tema de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, no qual fazem parte Bruno e a Nailane também, que já fizeram suas belíssimas apresentações também, inicialmente, e agora nós traremos a respeito dos tratamentos, as intervenções e os protocolos voltados para a neuromodulação também, ok? Só um minutinho que eu não passo. Como eu conto com os nossos colegas aqui que são da área da psicologia, eu sou fonoaudióloga por formação, eu trabalho em Ribeirão Preto, eu tenho uma clínica multidisciplinar que também conta com psicólogos e a gente trabalha de forma integrada dentro dos protocolos. E também deixo espaço aqui para meus colegas que podem complementar nossa apresentação. Então, iniciando a respeito das intervenções que são voltadas para a área da psicologia, nós temos aí a questão relacionada às terapias comportamentais, que são pautadas no manejo, do paciente, parental também. Nós temos os treinos de habilidades sociais, nós temos o planejamento e organização, nós temos a terapia cognitivo-comportamental voltada à psicoeducação, e os treinos de habilidades que são voltados aí para o foco em organização, planejamento, e para o paciente no automanejo de forma estruturada. E o que nós observamos é que dentro disso a gente tem uma questão desse limite de treino que é voltada para essas intervenções que elas são de forma isolada, né? Elas podem ser feitas de forma computadorizada ou não, e elas vão apresentar um baixo efeito de transferência, que é transferir para o mundo real, para as atividades ecológicas, como o Bruno bem mencionou, né, na explicação dele na semana passada, e também para os outros domínios de funções cognitivas, tá? Bruno, se você quiser acrescentar dentro do seu terapia, suas intervenções, fique à vontade, tá bom? Para o manejo aqui, que a gente vai passar para a parte farmacológica. Aqui dentro da parte de farmacoterapia, que a gente sabe que dentro desse perfil de paciente, grande parte faz uso de fármacos, né? E dentro deles a gente tem aí os que são estimulantes, que vão estar diretamente relacionados à inibição de recaptação, sempre voltado aí para a questão de dopamina e noradrenalina, atuando diretamente no bloqueio desses transportadores, né, que vão aumentar essa disponibilidade sináptica desses neurotransmissores. O que a gente conhece como os fármacos que são mais utilizados, a gente tem Concerta e Ritalina, que vem do grupo do metilfenidato, temos o Venvance, que vem da lisdexanfetamina, e das anfetaminas, que é o Adderall. Tá? Então, nós temos dentro dos estimulantes esses fármacos que são mais encontrados atualmente, e temos também os fármacos que são outras formas de tratamento, que são os não estimulantes, né, que vão ter ações mistas, como a atomoxetina, e também o foco na noradrenalina do viloxazina. São nomes bem complexos aqui, com muitos X para poder pronunciar na forma articulatória. Nós temos os antidepressivos, com a bupropiona, né, que tem uma ação focada também em ambos, como via alternativa aí da estimulação. E além de todos esses, nós temos o uso off-label de algum deles, tá? Dentro desses, nós temos a clonidina e a gonfacina, que são agonistas de alfa-2 adrenérgico, a regulação da excitação, e o modafinil, que é um agente promotor da vigília, um estimulante que ele é atípico, ok?
Aqui a gente traz um aspecto que é muito, muito, muito importante quando a gente fala dos pacientes com TDAH. Os protocolos de exercício físico. Nós temos várias evidências, vários artigos que eles já trazem a respeito do uso da prática de exercício físico como um grande adjuvante terapêutico aí, facilitando alguns processos cognitivos. Nós sabemos que o alvo, quando ele está entre 60% e 80% da variabilidade de frequência cardíaca, e a gente sabe que ela deve ser ajustada por cada idade, né, a gente tem alguns fatores que são benéficos, como um aumento da atenção sustentada, uma expansão ali da memória de trabalho, né, ela tendo uma melhor repercussão, e também, de uma maneira geral do funcionamento cognitivo, uma otimização desse funcionamento global. Nós temos vários outros estudos que eles vêm sempre em paralelo com esse, mostrando a ação diretamente do funcionamento do sistema nervoso autônomo relacionado ao funcionamento cognitivo. Inclusive, vários desses artigos, eles já vêm trazendo, buscando trazer como se fossem biomarcadores para observar até precocemente alguns casos. Nós estudamos, um dos artigos que os colegas também trouxeram, foi essa avaliação de riscos para demência, avaliando essa proporção, que normalmente tem um simpático muito acentuado e um parasimpático muito reduzido. Caminhando agora para a neuromodulação não invasiva, pensando nos protocolos, grande parte deles trazem a ação sobre F3 e F4. São duas regiões alvo que são comuns que a gente encontra dentro desse circuito, com esse tipo de montagem, principalmente nos protocolos de TDCS, da estimulação direta, transcraniana por corrente direta. Então, esse circuito com ânodo em F3 e o cátodo em F4, o mecanismo de ação, ele sempre vai fazer essa regulação entre essas duas redes, né, a gente encontra muitos domínios cognitivos associados a essas regiões, voltadas para funções executivas, memória de trabalho, controle inibitório, atenção, que estão relacionadas a essas regiões, e como resultado clínico, nós temos protocolos e artigos, que depois a gente vai compartilhar com vocês também, lá no grupo, que mostram resultado clínico, principalmente em domínio de memória, uma memória, tem estudos falando sobre a memória de sustentada, atenção sustentada, tá? E também no controle inibitório. Quando nós vamos voltar o nosso olhar para o tratamento com a estimulação transcraniana magnética, sendo de forma repetitiva, nós temos o alvo, as mesmas regiões, elas são as mais encontradas, temos vários artigos que falam de F3, que falam de F4, né, e aqui nós trouxemos um artigo que ele fala sobre a localização alvo em F4, e com a bobina, normalmente uma bobina em 8, né, que tem um foco um pouco mais profundo, mais direcionado, mais focal. A frequência, nós encontramos algumas variações de 5 Hz, de 10 Hz, encontrei artigos também de 20 Hz. Dentro deste, que nós estamos indicando aqui, padrão, que a gente, na verdade, até o que a gente mais encontra é uma frequência de 10 Hz, o limiar motor, ali da intensidade de 90% a 100% desse limiar, avaliado também pela TMS, e numa dose total de pulsos de 2.000 pulsos por sessão. Há uma variedade de estudos voltados para diferentes públicos, no sentido de idade, né, de faixas etárias. Nós encontramos bastante em crianças, adolescentes, nós temos também no público adulto, alguns estudos que se embasam para trazer, mas normalmente os estudos que eu mais encontrei, eles foram voltados para essa faixa mais jovem.
E aqui, como nós trouxemos, né, na nossa última discussão, que vieram algumas dúvidas, algumas perguntas relacionadas ao neurofeedback, nós temos revisões sistemáticas que fazem as comparações entre esses protocolos, tá? E para fazer o neurofeedback, inicialmente a gente precisa fazer um eletroencefalograma quantitativo. Esse eletroencefalograma, ele vai avaliar a predominância de ondas cerebrais. Nós temos uma divisão entre dois tipos de exame, o EEG médico e o EEG quantitativo, são exames que, teoricamente, eles são muito parecidos. O EEG médico, ele tem uma função mais avaliativa, clínica, principalmente voltada ali para as questões epileptogênicas, para ver se tem manifestações no cérebro desses sinais, e o EEG quantitativo, ele tem mais uma função terapêutica, um planejamento terapêutico, olhando a predominância de ondas, como essas ondas, elas se comunicam, como elas estão mais ou menos ativas, com mais amplitude, mais energia, ou menos energia em determinadas regiões, e a partir daí, com essa observação desse EEG quantitativo, é direcionado para o neurofeedback, onde, então, serão selecionadas de uma, normalmente até 4 áreas-alvo, para fazer essa autorregulação. Ela vem de um princípio da terapia cognitivo-comportamental, em que essa imagem eu vou falar por ela para poder representar. Então, nós colocamos eletrodos dentro, em algumas áreas-alvo, né, por exemplo, F3, F4, CZ, essa conexão, ela está diretamente ligada a um equipamento de eletroencefalograma que está conectado num computador que vai ter um software de neurofeedback atuando. Esse computador vai estar conectado a uma TV, ou para ter um feedback visual ou auditivo, e que essa pessoa vai estar conectada, observando algo que seja de interesse dela. Neste momento, ao observar essa imagem, mantendo aquele foco, aquela atenção naquilo que ele selecionou mesmo para poder assistir, ele vai, nós colocamos no software exatamente algumas faixas de ondas que nós queremos trabalhar. Vou dar um exemplo. Para o tratamento do TDAH, nós encontramos artigos que mostram que tem, normalmente, um beta em área frontal com menor intensidade, de amplitude, ou mais lentificado. Em regiões, também alvo é uma região CZ, com uma faixa chamada de SMR, que é o ritmo sensório motor, que funciona de 12 a 15 Hz, e eu posso colocar esses eletrodos nessa região, e cada vez que estiver nessa região, esse vídeo funciona, esse áudio funciona, e quando você vai para outras ondas cerebrais dentro dessas regiões, o filme, ele para de ser transmitido, ele pisca, a fala fica entrecortada, e a pessoa volta a atenção para aquele estímulo que está sendo dado na TV. Então, é sempre por autorregulação, diferentemente do TDCS e da TMS, que são estimulações diretas, aqui não é, aqui é uma captação e uma autorregulação do cérebro dentro dessas faixas de ondas que foram determinadas. O que nós observamos sobre tamanho de efeito é que ele não é tão significativo quanto as outras técnicas, né? Nós encontramos mais estudos voltados para ensaios clínicos randomizados dentro dele. Eu acredito que ainda existe um caminho a ser percorrido e mais estudos também a serem desenvolvidos nesse caminho. E o que a gente observa, por exemplo, se tem pacientes que podem ter uma não indicação, né, uma contraindicação de outras técnicas, talvez essa seja uma técnica a ser eleita para poder ser realizada também. Ela pode ser realizada com crianças um pouco maiores, adolescentes e adultos, e sempre nessa via de autorregulação. Né? O que nós observamos dentro das diretrizes aí para aplicação, que o conjunto de todas elas é o mais indicado, né? Todos esses tratamentos que nós abordamos aqui, falando dos tratamentos psicoterápicos, relacionados a questões neurocognitivas, farmacológicos e também a neuromodulação ali atuando em conjunto, voltando sempre para o paciente no centro dessa dinâmica, dentro dessa intervenção.
Então, ele está sempre centralizado dentro dessa abordagem que ela é multimodal, né, que ela vem de fatores aí que complementam as atividades do indivíduo, sempre com ele, ou quando é criança, a gente vê muitos altos relatos dos pais, em alguns artigos científicos trazem esse tipo de avaliação, outros já trazem propriamente uma avaliação específica do paciente nas funções cognitivas, neurocognitivas de uma maneira geral, às vezes é executado por um neuropsicólogo, ok? Então, a gente sabe que essa eficácia, esse padrão ouro, ela não está numa única ferramenta, ela está nesse todo, nesse conjunto, né, e que todas essas vias, elas funcionam realmente como uma engrenagem para auxiliar o paciente no seu desenvolvimento, ok? E, apesar de ver que muito desses aspectos na parte acadêmica infantil, escolar, esse desempenho acadêmico, ela é mais crítico, mas alguns pacientes carregam ao longo da vida, na fase adulta, há muita busca, né, agora por diagnósticos de pacientes adultos, voltados às vezes para TEA, para TDAH, não sei se a prática clínica de vocês também observa isso, mas buscando respostas, né, mesmo na fase adulta, para tratamentos. Pode falar? Pode falar, Bruno. Sabe? Eu tava tentando ajeitar aqui, que tá um pouquinho lento, não sei se tá bom para vocês. Se você puder voltar naquela parte de tratamentos psicológicos, por favor, Claro. e me avise se eu tiver travado alguma coisa, tava aqui tentando, mas, bem, tá um pouquinho devagar meu notebook. Você está vendo, Bruno? Obrigado. Quando a gente fala de tratamento psicológico, né, ou neuropsicológico, os focos voltados para terapia, quando a gente fala mais de processo infantil ou habilidades específicas, a gente está falando de um treino de manejo parental, que seria PMT, que basicamente você ensina aos pais a como ensinar e manejarem determinados comportamentos, certo? Que o foco é muito individualizado, né, de determinados comportamentos e habilidades. Muitas habilidades, sim, são feitas para habilidades de planejamento, para habilidades de organização, que são duas áreas muito comuns de perdas, né, para pessoas com TDAH. Então, mas o planejo de treino de manejo parental uma medida para melhorar a impulsividade, para ter mais comportamentos de segurança, certo? Que pessoas com TDAH podem, né, tem vários comportamentos de risco, certo? Assim como o treino de habilidades sociais, que é sempre bom iniciar na época da infância, certo? E esse treino de habilidades sociais também se relaciona com, né, mas essas habilidades sociais, elas voltam-se muito também para processos relacionados a como interagir e manter interação, tá? Quando a gente fala de pacientes adultos, ou que tem uma maioridade, assim, perto da adolescência, já entram-se treinos de automanejo, né, que a pessoa aprende a como se manter em determinados ambientes, mas também a como se planejar, como se organizar, de como se manejar de maneira geral. Dentro desse treino de automanejo, eu sempre utilizo, né, com meus pacientes, um manual, que é um handbook de Oxford, que ele tem todos os passos, né, ele é bem manualizado, mas você tem o processo de individualização para cada paciente, que basicamente, né, você vai passando as sessões ou vai passando as aulas, né, que ele propõe, você vai ensinando a como fazer um sistema de organização, né, então, calendário, um sistema de organização de tarefas, em que você coloca tarefas no calendário, no agenda, certo? Calendário virtual, né? Fazer vendo habilidades para cada tipo de déficit que a pessoa tem, certo? Mas se auto-manejar. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, também tem um processo muito forte de psicoeducação, né, de justamente ensinar as pessoas, não só a pessoa, mas as pessoas ao redor, sobre
a própria TDAH, sobre os próprios déficits, que existem ganhos com pessoas maiores, né, pessoas adultas, principalmente, de reconhecer as próprias limitações. Então, essa metacognição, né, esse processo meta, de reconhecer minhas vantagens, minhas falhas, que é uma coisa que se faz no processo neuropsicológico, né, de quando é que você consegue treinar a habilidade, e até que limite vai, e de quando você vem com a estratégia compensatória, certo? Então, esse treino de automanejo também envolve esse processo de psicoeducação, em muitos casos, que é justamente de ensinar estratégias que são compensatórias. Elas não vão melhorar a habilidade, elas não vão treinar um déficit específico, mas elas vão vir como maneira de justamente dar um suporte para esse déficit, certo? Que a pessoa apresenta. Quando a gente fala de treino neuropsicológico, que vem os treinos computadorizados, que inclui também a parte de neurofeedback, certo? Ele se assemelha a esse treino cognitivo, né? Uma das coisas que é importante, que só para fortalecer a fala que Fabi fez, tá? Quando a gente fala desses treinos que são de outras habilidades, né, de transferência entre habilidades, então, por exemplo, se eu treino uma habilidade de matemática, será que essa habilidade de matemática se transfere para o treino de história? Isso é a transferência entre domínios, né, ou ambientes. E quando se fala sobre essa transferência entre o mundo real, que seria entre ambientes, né, para um processo ecológico, né, transferência ecológica, porque uma salinha fechada, sem pessoas, certo, que você está ali fazendo um atendimento muito clínico clássico, né, de terapia de fala, é tudo muito bonitinho, né, tá no ar-condicionado, tá sozinho, um a um, não tem interferências. O treino nesses momentos, ele nem sempre se transfere de forma ecológica, né? Existem variáveis do próprio ambiente, então, uma escola é diferente de casa, né? Dando exemplos, assim como existem entre domínios. Então, você treinar atenção, você treinar memória, você treinar certas funções executivas específicas, não necessariamente se transfere, não só entre domínios, né? Eu treino atenção, mas não melhora a minha função executiva. Assim como não necessariamente existe transferência entre treinamento clínico, né, terapia, para o cotidiano da pessoa. Então, se assemelha muito ao processo de disfunção executiva, que foi comentado na última apresentação, que a pessoa pode apresentar umas funções executivas muito boas, certo? Tecnicamente, pelos dados daquele tipo de avaliação, ele não teria disfunção executiva, e na vida real tem, certo? Que vem a importância de juntar, né, os testes ecológicos, de uma avaliação ecológica, mas também reconhecer que você fazendo um treino computadorizado ou não, certo? Um treino dentro de sessão, certo? De uma clínica, de uma salinha, certo? Bonitinha, não necessariamente vai transferir para a vida real do sujeito. Então, esses treinamentos, esse tipo de tratamento, certo? Que envolve os treinos comportamentais, por isso que no manejo comportamento parental, ele envolve o treino em casa, né, das pessoas no cotidiano, não só a quantidade de horas, porque os pais, pai e mãe, vivem basicamente 24 horas com os filhos, certo? Por isso que ele é o ideal para crianças, né? Existe também a possibilidade de fazer treinos mais ecológicos, então você acompanha a pessoa nos seus ambientes para fazer esse treino, certo? Seria isso, adicionando. Tá sem som, Fabiane. Pronto, desculpa. Obrigada, Bruno, pela contribuição. Sabia que ia ser muito rica, né? Bruno tem uma grande experiência aí nessa área. Eu gostaria de fazer uma colocação, e estamos abertos aqui para perguntas também, e eu vou trazer um relato de experiência de como a gente trabalha aqui na clínica. Todos os pacientes que vêm, que têm um diagnóstico de algum ou TDAH, ou algum distúrbio de aprendizagem, algum transtorno relacionado às questões acadêmicas, né, eles passam por uma avaliação clínica, passam por avaliação neuropsicológica e passam por uma avaliação com EEG. E aí a gente vai direcionar para o melhor tratamento, que tenha maior base científica e de forma mais personalizada ao paciente, porque dentro desse
contexto clínico é mais fácil do que o contexto em pesquisa, né, em que a gente precisa seguir um padrão ali para evitar alguns vieses. E já tivemos pacientes que passaram fizeram o acompanhamento com o neurofeedback, com desempenhos que foram melhores do que o tratamento convencional que vinha sendo realizado, e então eles vieram a potencializar esses ganhos, mas realmente quando eles foram para um tratamento com neuromodulação não invasiva, principalmente por TMS, o desempenho modificou completamente, foi um divisor de águas após a neuromodulação com TMS. E, então, assim, o que nós observamos de vários pacientes que vinham caminhando dessa forma, e quando entrou com esse tipo de intervenção, modificou completamente os resultados. Então, apenas um relato dessa experiência que a gente vive aqui, para trazer para vocês a respeito das diferentes formas aqui de tratamento. E, normalmente, esses pacientes, eles não deixam de utilizar seus medicamentos, não deixam de fazer suas terapias, realmente é tudo combinado para o melhor desempenho do paciente. Excelente, Fabiane. Eu não sei se vocês já acabaram a apresentação, se acabou, se puder tirar, Sim. compartilhar, só para a gente começarmos aqui a nossa conversa. Fabiane, Bruno, Nailane, obrigado aí pela apresentação, hoje trazendo aí uma parte mais prática de tratamento, protocolos e as experiências de vocês, que vão ser muito ricas nessa nossa conversa aqui agora, com relação ao TDAH, né? O que eu acho interessante é essa característica dos GENIBs. Nós temos aqui a Fabiane, uma fonoaudióloga, né? Nailane e Bruno, psicólogos, né? Podemos ter fisioterapeutas aqui também, e esse trabalho integrado e tão necessário. Como vocês trouxeram, a diversidade de técnicas que existem, diversidade de universos dentro do TDAH, o comportamental, o biológico, o ambiental, né? E essa abordagem multimodal que vocês trouxeram, diante de algo que, muitas das vezes, a gente vê ali o tratamento partindo de uma indicação, de um comportamento não adequado, uma dificuldade, seja da escola, da família, uma consulta, às vezes não muito ali aprofundada, uma medicação, Ritalina, e a condução daquela criança naquele processo, vocês trazendo a complexidade que é essa abordagem, de novo, desse transtorno tão comum e tão complexo para se tratar. Então, obrigado, eu acho que a gente vai se abastecer bastante aqui da experiência de vocês, fica aberto aí para que a gente converse sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, né, que têm experiência em atender essas pessoas, é que tem chegado muita gente que, agora em adulto, né, porque com a criança tudo bem, a gente já vem acompanhando, mas muitos adultos chegam no consultório com um relatório neuropsicológico de que tem TDAH, que não sabia e agora entende tudo que aconteceu com ele durante toda a vida. Quais as diferenças entre as abordagens e o tratamento quando você tem uma criança que tem um cérebro em formação ainda, né, e que você tem muito mais plasticidade, mas, ao mesmo tempo, também tem muito mais risco, né, de você, se você induzir para um caminho que não seja funcional, de cristalizar uma disfunção, e como é que vocês abordam essa questão com adultos, né, que chegam dessa forma, passando a tomar medicamentos somente nessa fase da vida, num cérebro que, teoricamente, já tá consolidado, né, com a sua disfunção, vamos chamar assim. E também a questão do overdiagnóstico, que eu queria ouvir de você, por favor.
posso falar? Eu acho que com relação ao diagnóstico, Bruno, acho que ele está voltando, acho que ele pode abordar melhor, mas realmente aparecem muitos pacientes com TDAH, e principalmente agora, nessa fase, e se vendo dentro do quadro, né, entendendo-se, né, depois de muito tempo. Até pegando o gancho de algo que o Carlos trouxe, a respeito da medicação, na hora que ele citou a Ritalina, eu me lembrei na hora. Quando nós fazemos o mapeamento cerebral, algo que a gente tem observado e discutido bastante com os médicos, grande maioria usam estimulantes, certo? E a gente tem alguns tipos, nós temos o tipo atencional, o hiperativo, a gente tem o combinado. Quando a gente está falando de um tipo atencional, é muito clássico a gente ver ondas frontais mais identificadas, e que esse estimulante realmente ele vai ajudar muito, porque ele vai gerar mais atenção, vai aumentar essa estabilidade, vai realmente melhorar. Quando a gente fala de um tipo que ele já é hiperativo ou que ele é combinado, essas ondas, elas não são tão frequentes. É comum a gente ter ondas betas ali, e a gente aumenta a irritabilidade, a gente aumenta a ansiedade, a gente aumenta alguns comportamentos que essa medicação, às vezes, elas não têm um efeito tão benéfico, aí é onde que eu vejo que a gente começa, o médico, né, começa a buscar outras alternativas medicamentosas para poder ter um efeito melhor para esse paciente. E quando a gente está ali em posse dessa neurofisiologia, observando, a gente consegue conversar, tem alguns médicos que têm abertura, a gente consegue lidar bem, e eles vão fazendo esse ajuste melhor da medicação para esse benefício do paciente. E algo que também observamos bastante é região parietal, com uma lentificação, com regiões que são associativas, que estão com uma disfunção e que as outras estão situadas, elas estão trabalhando bem, mas que a região parietal ela não está tão boa, e quando a gente entra com tratamentos voltados, mas na neuromodulação, quando eu vejo isso, eu vou direto para a região mais parietal do que para a região frontal, porque eu não vejo necessidade ali pelo EEG, e eu consigo ter uma personalização, eu consigo ter um direcionamento melhor da terapia para ter um quadro que possa ter uma resposta melhor. Aí eu fico pensando se não deveríamos tentar achar um roadmap para TDAH que pudesse ser direcionado nessa forma de tratamento mais personalizado mesmo. Então, qual seria o caminho? Primeiro, o mapeamento cerebral é fundamental para poder dizer qual é a área que a gente precisa atuar. Essa é uma pergunta. Se vocês usam na prática clínica, antes da neuromodulação, realmente fazer o mapeamento para identificar que áreas, porque muitos protocolos são testados na neuromodulação como o que acontece com a média, né? E não com o indivíduo, aquela pessoa especificamente. Então, não só o mapeamento cerebral, mas também todos os testes neuropsicológicos que o Bruno apresentou, se vocês mudam o protocolo de acordo com a função que está mais prejudicada. Bem, aqui eu criei não sei se eu posso falar uma metodologia, em que tem fases nos nossos protocolos. Todos os nossos pacientes, eles passam por avaliação nutricional, todos eles que vão fazer neuromodulação, e se necessário, inclusive, eu tive já uma paciente de TDAH que ela precisou ficar cerca de 6 a 8 meses, porque ela era seletiva alimentar, então ela teve que fazer um ajuste de mudança de sono e de alimentação antes de entrar em protocolo, e fazem a neuromodulação, todos eles fazem pré e pós nosso tratamento. Então, a gente até consegue dar um comparativo para a família, mostrando os gráficos, mostrando como que foi antes e após a estimulação da neuromodulação. Então, a gente consegue tanto personalizar, como também quantificar, mostrar resultados diferentes, porque como é um EEG quantitativo, a gente consegue ter scores também através dele para poder mostrar para a família resultados diferentes. E o EEG, ele é sempre pensado, como a gente tem uma população que ela, em geral, é disfuncional, né? Nem todo mundo dorme bem, nem todo mundo come bem, nem todo mundo se trata bem com esse exercício. Então, a gente compara o paciente com ele mesmo.
né, nesse aspecto. Agora, a minha pergunta é porque, assim, uma coisa é o mundo ideal, né? Você está numa clínica que você dá acompanhamento nutricional, avaliação do sono, etc., das atividades de vida diária, que a gente sabe que os estímulos, né? Se é uma pessoa que fica o tempo inteiro no celular, frente a telas, o que isso vai estar na contramão de muitas coisas que a gente está tentando com o paciente, ou então selecionar os jogos que eles podem usar, que vão ser úteis para ele, não deixar que fique livre, né, nessa seleção de jogos. E como é que vocês... Porque, assim, uma coisa é o mundo ideal, a sua clínica, de repente, tem toda essa capacidade, mas muitas vezes você está numa clínica que só tem a neuromodulação para oferecer, ou só tem os estímulos cognitivos com jogos físicos, por exemplo, né? Então, como é que qual seria o mundo ideal e se existem opções, qual seria a fundamental para ajudar essas pessoas e em hierarquicamente a gente poder recomendar. Não, você procura primeiro a clínica tal que vai oferecer esse tipo de abordagem, porque a gente vê que muitas vezes a gente, mesmo no nosso consultório, a gente tem poucas opções, a gente não tem o nutricionista, a gente não tem o educador físico, a gente não tem muitas condições de estar cercando o paciente de todos os lados e podendo oferecer esse tipo de tratamento individualizado. Então, como é que vocês fazem, como é que a gente faz para a gente que encaminha, né? Porque a Andrea não está aqui, mas é a única na nossa clínica que aborda crianças com TDAH, né? E ela muitas vezes fica assim, para quem que eu encaminho primeiro, né? Então, estou falando de nome dela. Primeiro vai para o nutricionista e o nutricionista vai me dar alguma coisa, ou primeiro vai para o neuropsicólogo, ou primeiro vai para o fono, primeiro vai para onde? Né? Como é que... será que a gente conseguiria desenhar um mapa, né, de caminhos dentro dessa lógica da personalização dos protocolos? Eu, quando eu trabalho com pacientes somente com TDAH, eles geralmente não têm um problema de aprendizado específico, né? Eles não têm um transtorno de aprendizado, né? E, geralmente, se eu com TDAH, vou fazer o puro, tá? O foco é muito específico, né? Do treinamento de habilidades de automanejo, de desenvolvimento de planejamento, organização e manutenção dessa atenção que, assim, perde esse interesse, desvia-se muito fácil. E o protocolo de tratamento que o Oxford, né, que eu comentei, faz, né, que ele é gratuito, inclusive é disponibilizado, tem o livro do terapeuta, o livro do cliente, é muito utilizado mais para adultos. Dentro disso, se tem habilidades que são necessárias para uma pessoa com TDAH. Quando a Fabi me fala, eu sei que tem muitas crianças, por exemplo, com autismo, e tem também certos sintomas de TDAH, e na minha área, eu também sou analista do comportamento, a gente tem habilidades que são específicas, importantes, assim, para todo mundo, que são habilidades pré-requisito, como a gente chama, para aprendizado, inclusive, certo? Então, aí se a gente for falar assim, quais são as 3 habilidades essenciais para qualquer criança, para ela começar a ter um comportamento de aluno, um comportamento de aprendiz mesmo em ambientes de forma geral. Conseguir atender o nome, né? Fazer contato visual, atender o nome. Conseguir sentar e ficar sentado, certo? E justamente o último seria seguir instruções. Existem muitas crianças que têm déficit, né, de linguagem envolvidos, então não tem um repertório de ouvinte, como a gente chama, então não consegue seguir instruções. Meus pacientes, eles têm déficits maiores, então muitos meus pacientes são não vocais, então eles não se expressam verbalmente, né, vocalmente, mas eles têm uma verbalização, têm uma linguagem, e muitos deles não têm uma linguagem bem delineada, e quando eles começam a seguir instruções, eles começam a aprender melhor determinadas coisas.
E muito desse comportamento seria de impulsividade ou desatenção é justamente por não conseguir seguir instruções, certo? Pelo menos em alguns públicos, eu falando de autismo, com autismo mais grave, certo? Nível de suporte 2 ou 3, certo? E dentro disso, tem um roadmap que é feito na análise de comportamento, que é definido pelos tipos de habilidades que são necessárias, certo? Para cada habilidade que você quer chegar. Então, eu vou tentar dar um exemplo de um pacientezinho que eu estava fazendo um ensino voltado à leitura, e existem habilidades pré-requisito, e um dos pré-requisitos é a capacidade de nomeação, certo? E dentro dessas conexões entre diversas habilidades, porque não é só nomear, tem que conseguir ficar sentado, tem que obedecer instruções, tem que começar a compreender relações, certo? Que nem sempre pacientes com autismo têm. E dá para pensar em coisas semelhantes com o TDAH. Por que é que eu penso e comento sobre isso? O TDAH, quando eu tenho pacientes com TDAH, né, de tratamento tanto infantil quanto adulto, certo? E também adolescente, né, um adulto jovem, eu percebo a diferença que faz a capacidade da pessoa de se automanejar, já ter uma orientação assim, olha, eu conheço sobre o que eu tenho, né, a metacognição, né, de conhecer assim, olha, eu sei o que eu tenho, eu sei qual é a minha dificuldade. Isso daqui eu percebo, e eu vou até aqui. E quando é infantil, né, um público infantil, isso depende completamente do ambiente. Então, assim, na escola ele vai ter determinadas necessidades, e em casa outras. E os pais que dizem o que é. Por quê? Porque eles nem percebem que eles estão tendo. Enquanto um adolescente, os pais têm certa relação, mas ele já tem a capacidade de dizer assim, então, Bruno, minha falha é essa. Então, eu percebi que eu não fiz isso. Então, vamos começar a fazer isso. E você começa a complementar as habilidades dentro disso, e com adultos já é diferente, porque eles têm a plena noção, né, a maioria, pelo menos, eu tive acesso, eles têm plena noção dos déficits, das dificuldades. E quando se entram as dificuldades, para mim é muito específico, é muito individualizado já, porque fala assim, olha, eu não consigo organizar minha agenda. Então, a gente vai fazer o quê? Uma organização de agenda e descobrir onde da organização de agenda que tá falhando. Então, eu tive paciente que veio assim, poxa, Bruno, eu quero fazer meu calendário virtual, certo? Vamos lá? Vamos lá. Não deu certo. Na segunda semana já tinha desmotivado, não tinha continuado. E aí, vamos voltar, vamos descobrir, vamos voltar para outro. Qual é o tipo de calendário que você vai? Vamos fazer um calendário físico. Vamos comprar um caderno, uma agenda, vamos. Comprou, esquecia nos lugares, então não funcionou. E aí começou a fazer o quê? Comprou um quadro, calendário mesmo físico, certo? Colou assim na parede do quarto, pegou um monte de post-it e ia escrevendo, deixava os post-its bem organizados, um em cada lugar da casa, para o quê? Preciso fazer isso. Já anotava, botava na porta da geladeira, anotava e colocava na porta de trás do banheiro. Ah, esqueço de deixar minha roupa, né? Botar minha roupa para botar na máquina. Bota o post-it. Na hora que aprendeu, não tira o post-it e não se utiliza mais. Então, eu percebo essa individualização muito grande já, mas existem habilidades pré-requisito, e eu diria que essas habilidades pré-requisito, na minha perspectiva, na minha experiência também, são muito voltadas a habilidades que mediam outras habilidades. Então, por exemplo, habilidades de automanejo, que é um foco, né, do treinamento de adultos, que crianças geralmente não têm, estão em desenvolvimento desse tipo de habilidade. Então, tem pacientes que estão literalmente aprendendo atualmente a seguir uma agenda. A gente mostra o cronogramazinho, e ele vai seguindo o cronograma, e na hora que ele começa, e o que é que vem depois? O que é que vem depois? E ele começa a conseguir lembrar dessas atividades, né? Saber, conseguir guardar essas habilidades na memória operacional, é que a gente vai começando a ensinar assim, e aí, o que é que vem antes? O que é que vem depois? A gente precisa fazer esses 5. O que é que a gente organiza? Como é que a gente organiza esses 5 na sua agenda? Como é que vai ser sua agenda hoje? E a gente começa a aplicar esse tipo de habilidade e começa a desenvolver essa coisa de até criar uma responsabilidade. Eu sei que eu tenho que fazer o dever de casa, de matemática e o de geografia, mas eu quero hoje, diferente da semana passada, fazer mais de geografia primeiro. E aí, depois de geografia, eu vou assistir um episódio certo? De Meninas Superpoderosas. E aí, depois, eu faço bem de matemática. E essa organização de conseguir colocar responsabilidade, né, ter uma relação de consequência que envolve automanejo, de conseguir dizer assim, eu quero muito assistir um episódio de uma série, eu quero muito deitar,
mas eu tenho que resolver isso do trabalho. Esse automanejo, que envolve uma habilidade até mais básica nesse caso, até habilidades mais complexas, né, de organizar uma agenda, de organizar a próxima semana, próximo mês, elas são desenvolvidas em fases. Tem um livro de uma série recente que eu gosto muito, até para não fazendo propaganda, porque eu não tenho, mas fazendo propaganda de quão bom ele é, especialmente para crianças e adolescentes, que tem muita coisa, diferente do Oxford, que é mais para adultos, né, ou adultos jovens. Tem uma série de psicologia e neurociências que você encontra até na Amazon de forma muito, muito fácil, e tem o treino específico. Bruno, esses links é importante Eu botar. posso botar lá. Mas eu posso até, depois eu boto no grupo toda a foto assim, mas ele tem treino para determinadas habilidades. Então tem um livro só de treino de funções executivas, tem um treino só de planejamento, tem um treino só de organização, tem um treino de cada tipo, de cada função. É como se fosse uma série de neuropsicologia e você treina cada função. Mas é muito voltado para crianças e adolescentes. E quando você vê o elemento de sessões, né, que eles fazem sessão 1, sessão 2, você vai trabalhar isso, tanto individual quanto grupal também, você percebe desenvolvimento de habilidades específicas. Então, eu diria que se assemelha muito ao roadmap que você perguntou, Kátia. Que é Uhum. assim que eu geralmente trabalho. Então, eu gostei muito de poder proporcionar isso para alguém. Olha, pai, mãe, vamos... Eu posso te mostrar esse livro, te empresto para você fazer assim. Tente, como é que a gente adapta isso para sua vida cotidiana? Como é que você pode fazer isso com seu filho? E eu tento sempre até trazer essa individualização maior para outras pessoas, né? Assim, não sair da minha clínica, sair da minha salinha fechada bonitinha e ir para a vida real. Legal. Essa pergunta que Kátia fez, e diante dessas explicações, me fez pensar, né, diante da complexidade do que é o TDAH, a compreensão de qual é, após ou durante uma avaliação, qual é o momento exato, né, o melhor momento para se entrar com a neuromodulação não invasiva, uma vez que já se observou a condição específica, peculiar daquele indivíduo, daquele paciente, já se observou também o engajamento dele, a consciência do processo, e junto com o que o Bruno trouxe agora, esses exercícios que podem ser feitos ali, imagino eu, em conjunto com a neuromodulação, uma vez que ela abre janelas para que essas habilidades sejam potencializadas ali nesse treinamento. Então, a sincronicidade desses processos no encaixe ali da neuromodulação não invasiva, né, diante da avaliação que Fabiane trouxe, né, da explicação que Nailane deu lá no primeiro encontro, e esse exemplo bem prático agora do Bruno, que ocorreu essa observação. Eu ia até sugerir, gente, assim, vocês fizeram um trabalho tão lindo, desde Nailane, Bruno, Fabiane, hoje fechando assim, né? Tão bonito de como o TDAH, né, funciona, parabéns. Eu ia sugerir que vocês peguem agora seus slides e escrevam, por favor, um, um alguma coisa que pudesse ser publicável, porque eu acho que vocês... É muito importante que a gente não fique só... porque tem gente que gosta de ver vídeo, nosso canal tem sido bem acessado, as pessoas assistem, mas eu acho que seria interessante se a gente pudesse traduzir isso tudo, esse processo de vocês de construção, que foi muito interessante, e no final pudesse fazer tipo um infográfico, alguma coisa que resumisse todo esse, como fazer uma avaliação completa, quais seriam, como é que fica o cérebro dessas crianças, quais seriam a forma ideal de abordar, porque isso dá ideias interessantes para as outras pessoas e também pode ajudar os clínicos, né, as pessoas que estão na linha de frente, psicopedagogos, fonos, físios, psicólogos, neuropsicólogos, a entender essa complexidade, que nem foi com sono, né? Hoje não tem ninguém aqui do sono, mas também foram muito bons. A gente aproveitar e construir sempre alguma coisa que pode ser publicável, sabe? Porque eu acho que é muito interessante isso. E lembrar que a BIS, né, que é a Brain Image Stimulation, que a gente
edita, não cobra nada para publicar, nem para fazer downloads, e a gente precisa estar com artigos interessantes ali. E aí, se vocês se encaixam ali, seria perfeito poder compartilhar com mais gente, né? Porque a visibilidade da revista acaba atingindo pessoas até de outros países, não só no Brasil, e a gente pode ir mostrando essa nossa capacidade que eu acho que o brasileiro tem, que é muito especial, de ser criativo, de trabalhar em conjunto, né, de forma multidisciplinar, de ter um cuidado, né, nessas abordagens que a gente não segue só um caminho, né? O Bruno fala, eu sou analista de comportamento, mas ele também fez o curso de neuromodulação, ele também fez neuropsicologia, então todos nós aqui temos essa sede, né, de conhecimento que faz a gente combinar coisas, e não fica os americanos e os europeus ainda são muito fechados, né? Eu acho que vocês têm essa capacidade, nós brasileiros temos, mas vocês tiveram essa capacidade muito especial de botar a complexidade que é o TDAH dentro de uma abordagem interdisciplinar com vários olhares, muito interessante. Então, é uma sugestão. Não deixem isso ficar assim, só do tamanho dessas apresentações. Vamos mostrar isso para mais pessoas, né? Mais alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Temos aí mais alguns poucos minutinhos. Então, agradecer a todo mundo, né? Dizer que semana que vem a gente pula por conta do feriado, mas dia 28 de abril, Kátia, Raquel e eu iniciamos aí a jornada, esse grande desafio de igualar a apresentação que tem ocorrido aqui no Genibes, falando sobre TEPT. Tá bem? A gente se vê mais uma vez, Bruno, Nailane, Fabiane, obrigado pelo tempo de vocês, por essa dedicação e grande esforço que vocês fizeram. Esse material é riquíssimo, está lá no YouTube, a primeira parte, a segunda, essa terceira daqui a pouco já vai para lá também. E, Bruno, por favor, coloca lá os links no grupo dessas fontes que você mencionou. E é isso, né? Até breve aí para todos vocês. Tchau, gente. Obrigada. Viu? Um grande abraço. Vocês. Beijo. Tchau, pessoal.